Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra da GMP Academy e hoje nós vamos falar sobre a norma ISO 7101, mais especificamente de um requisito que estabelece a necessidade das organizações de saúde identificarem seus riscos e oportunidades durante todo o tempo da operação do seu sistema de gestão. Riscos e oportunidades, eles estão presentes em qualquer processo. E como a norma ISO 7101 tem um capítulo específico para a operação dos serviços de saúde, nós escolhemos o requisito 8, operação, e vamos falar então como navegar por esses riscos e oportunidades na operação dos serviços de saúde para atender aos requisitos da norma ISO 7101. Riscos. Riscos são caracterizados pela probabilidade, a severidade e a nossa capacidade de detecção. Então, eu devo identificar os riscos inerentes, os riscos potenciais. Benefícios são caracterizados por grandes oportunidades ou por processos que demonstram plena excelência. Como reforçar esses processos e aumentar o nosso patamar de excelência. E a ideia geral é discutir como nós vamos atender à complexidade do serviço de saúde, que exige basicamente uma precisão como se fosse uma operação de aviação. Vamos fazer essa analogia. Então nós temos o paciente, nós temos a fase de admissão do paciente, provavelmente na fase de diagnóstico o paciente vai fazer alguns exames laboratoriais ou diagnóstico por imagem. Se necessário, ele vai ser encaminhado para cirurgia, se não, pode ser encaminhado para internação. Durante a internação, ele vai ser atendido pela nossa área de farmácia para prover os medicamentos necessários, até que ele se estabilize, chegue numa condição ideal e receba alta. Então, desde o processo de admissão até o processo de alta, a operação da organização de saúde é um ambiente de alto risco e de alta recompensa, né? A variabilidade e a pressão e as interdependências podem criar turbulências inesperadas. Então, a ideia é que todos esses processos operem de forma integrada e de forma segura. Então, a norma ABNT, NBR ISO 7101-2025, não é apenas mais um checklist do nosso plano de voo. Ela fornece a estrutura para transformar os riscos operacionais em oportunidades para um cuidado mais seguro, eficiente e centrado no ser humano. Esse é o grande foco da norma ISO. Ela fornece, então, esse mapa, né, com todas as atribuições necessárias para que a gente tenha uma viagem segura. E para ter essa viagem segura, eu tenho que garantir algumas fases da nossa jornada, né? Então, as fases de um voo seguro. A primeira fase seria a preparação da aeronave. O que é isso? Né? Os fundamentos, entender os fundamentos, os sistemas, a infraestrutura, os processos que garante que estamos prontos para decolar. E aí nós vamos ter o requisito 81, 82, 83, 84 e 88. Nós vamos detalhar para vocês essa fase de preparação da aeronave. Nós temos a experiência a bordo, que é o coração do cuidado, a interação direta do paciente com a cultura da nossa equipe, com os aspectos éticos, com o engajamento das pessoas, e nós vamos falar do requisito 89, 85, 810 e 811. Com tudo isso feito, nós vamos agora navegar buscando aprendizagem contínua. Então, o futuro do cuidado, como aprendemos em cada voo, como inovamos, como garantimos a segurança e um cenário constante de mudança. E isso nós vamos discutir nos requisitos 87, 86 e 812. A partir de agora, vamos detalhar cada um desses requisitos e a importância dessas três fases no nosso planejamento e execução do voo. Então, a fase 1, preparação da nossa grande aeronave, preparação da nossa organização de saúde, garantindo que a nossa estrutura organizacional, o nosso organograma, a nossa infraestrutura, os nossos equipamentos, o nosso pessoal, as competências devidas, as interfaces com as partes envolvidas internas e externas, o atendimento à regulamentação, garantindo que a estrutura e os sistemas, o nosso suprimento, os nossos provedores externos estejam em conformidade antes que o cuidado do paciente comece. Então, nós estamos preparando um hospital do zero. Ainda não entrou nenhum paciente. Essa é a fase de preparação da nossa organização. Então, os tópicos: planejamento, instalações, resíduos, gestão de materiais, qualificação de provedores externos, são tópicos importantes nessa fase. E quando a gente fala em planejamento e controle operacional, a gente fala da execução de todos os processos fora do planejado por falta de critério documentado ou falha no controle de mudança. Então a ideia é
que o grande risco de não ter um planejamento e controle operacional é passar por uma fase de turbulência, e essa turbulência pode ser caracterizada por falta exatamente de um processo planejado, por falta de critérios de documento ou falha do controle de mudanças. Qual é a grande oportunidade? Como é que a gente vai buscar esse céu limpo? A mitigação dos efeitos adversos por meio de controles rigorosos e gestão de mudanças e definição clara dos requisitos. Olha, o tempo de atendimento é 30 minutos. O tempo de atendimento de um medicamento SOS, um medicamento urgente, é 45 minutos, desde a prescrição do médico, passando pela enfermagem, indo para a farmácia e voltando ao paciente. Olha, o nosso protocolo de monitoramento de tromboembolismo deve ser feito com essa frequência por esses profissionais usando esses equipamentos. Provedores externos. Quais são os grandes riscos de um provedor externo? Eu não ter um provedor ou um fornecedor devidamente qualificado. Lembrando que num hospital nós temos fornecedores de produtos e serviços, nós temos fornecedores que nos fornecem medicamentos, temos fornecedores que nos fornecem produtos para a saúde, temos fornecedores que nos fornecem equipamentos, fornecedores que nos fornecem serviços de alimentação, serviços de lavanderia, serviços de esterilização dos nossos materiais. Então, o grande comprometimento da segurança do paciente por produtos e serviços que não atendam os requisitos. Esse é o risco. Para isso não acontecer, qual é a grande oportunidade? Que eu tenha um alinhamento estratégico de qualidade definindo critérios rigorosos para a seleção e monitoramento desses meus fornecedores. Desde um fornecedor de segurança patrimonial, a um fornecedor de manutenção preventiva do equipamento, a um fornecedor de calibração dos meus instrumentos, a um fornecedor do processo de higienização e limpeza. Então, todos os fornecedores vão impactar na segurança do paciente, de tal forma que eu tenha que ter esse processo claramente estabelecido e critérios rigorosos para qualificar meus fornecedores e monitorar sua performance durante todo o tempo. Isso significa que eu devo embutir nisso também todo um processo de inspeção, de recebimento dos produtos ou serviços prestados. Além disso, nós vamos ter as instalações e equipamentos, a gestão de resíduos e manuseio de materiais. Quando a gente fala em gestão de instalações e equipamentos, nós estamos falando em quais riscos? Da interrupção do nosso serviço por falta d'água, por falta de um serviço crítico, a interrupção do nosso serviço por falha num sistema elétrico, a interrupção do nosso serviço não só por falta d'água ou por falta de um equipamento calibrado. E qual é a grande oportunidade de nós mitigarmos esses riscos? O aumento da segurança assistencial através de planos de manutenção preventiva, planos de calibração periódica e todo um processo de gestão das nossas tecnologias. E quando nós falamos de gestão de resíduos, riscos, danos ambientais ou acidentais, ou acidente com pérfuro cortantes, contaminação do paciente, contaminação dos colaboradores devido a um descarte inadequado dos nossos resíduos. Quais são as grandes oportunidades para buscar o tratamento desses riscos potenciais? Sustentabilidade, a redução dos custos por meio do plano de redução de resíduos, o uso de materiais descartáveis, o uso de materiais amigáveis, o uso de processos consolidados. Já o requisito 8.4 fala do manuseio de materiais e a gente inclui aqui os medicamentos. Quais são os riscos? Contaminação ou perda de integridade de um medicamento ou de um dispositivo durante o armazenamento ou transporte desses dispositivos dentro da nossa organização. Quais são as oportunidades? Garantia da rastreabilidade, a segurança ao estabelecer a documentação, uma boa inspeção de recebimento, a documentação sistemática para a prevenção da utilização de materiais não adequados com prazo de validade vencida, né, ou com outras características que vão impedir o uso desses materiais. Aí nós entramos na fase 2, que fala da experiência a bordo. Como agora nós vamos viver a experiência dos nossos pacientes dentro da nossa organização de saúde, focando na interação humana, na cultura da equipe, na entrega do cuidado com compaixão, ética e respeito. E aí nós vamos discutir esses outros requisitos que são a provisão dos serviços, os pertences do usuário, o cuidado centrado nas pessoas e os aspectos éticos. Vamos a eles. Quando a gente fala em provisão de serviços, quais os grandes riscos, e aqui são só exemplos dos riscos que podem acontecer. Realização de procedimentos sem consentimento informado, ou seja, eu não pedi o consentimento do meu paciente, ou falhas na continuidade do cuidado durante a transferência, ele foi transferido para uma outra ala, saiu da UTI, veio para o ambulatório e eu não tive os cuidados
de passagem desse paciente de uma ala para outra. A enfermagem não alertou a equipe que estava recebendo esse paciente dos cuidados adicionais necessários. E a grande oportunidade é a padronização, a eficiência a utilizar protocolos documentados para admissão, alta, encaminhamento, serviços de teleatendimento. Pertences do usuário, outra coisa muito importante que a norma traz como uma especificidade, né? Qual é o grande risco? O extravio da propriedade pessoal ou riscos à segurança por itens ilegais trazidos pelo usuário. Os pacientes podem trazer seus medicamentos, mas isso tem que ser tomado um cuidado muito grande. Ele pode trazer um balão de oxigênio, mas isso deve ser registrado e cadastrado. Ele pode trazer um BiPAP ou um CPAP para ventilação, isso deve ser cadastrado e verificar se isso não vai impactar na segurança do paciente e na segurança da nossa instalação elétrica. Ele pode trazer seus pertences, um computador, um notebook, como isso será tratado pela nossa organização. Então, tendo um procedimento para tratar pertences do usuário, isso vai elevar a confiança do usuário ao implementar processos formais de registro, proteção e guarda desses pertences. Então, também é um procedimento específico do requisito 8 operação, que fala dos cuidados que a gente deve ter com os pertences do usuário, inclusive se esse usuário trouxer algum pertence que seja inadequado. Uma arma branca, um revólver ou um psicotrópico qualquer, e como a organização deve tratar esses requisitos ou esses pertences ilegais e como isso deve ser registrado e como o paciente deve ser orientado. Cuidado centrado nas pessoas é o nosso requisito 8.10. Qual é o grande risco, a grande turbulência nessa nossa viagem? A presença de viés de preconceito ou disparidades no atendimento em função de estresse, exaustão, burnout da força de trabalho. Então, isso pode acontecer e quais são os benefícios que a gente pode buscar, né, para mitigar esses casos? Buscar os resultados clínicos otimizados ao promover um cuidado compassivo, o letramento em saúde, orientando os nossos pacientes, educando eles para eles entenderem melhor o seu tipo de tratamento, é a coprodução, é a participação desse paciente no seu tratamento, a inclusão desse paciente e é a habilidade dos nossos profissionais de saúde, como exemplo, perguntar, olha, nós temos aqui como lhe ministrar um medicamento a cada 6 horas de forma oral, mas você pode optar também por esse medicamento de forma injetável a cada 24 horas, o que você gostaria de optar? Né? Eu gostaria de tomar um medicamento de forma oral. Não, eu gostaria de tomar a cada 24 horas ou 48 horas de forma injetável. Isso deve fazer parte dessa cultura, uma cultura justa e uma cultura de coprodução. Nós chamamos isso de letramento em saúde, ensinando para o paciente a importância da participação dele no seu tratamento. O requisito 8.11 vai trazer os aspectos éticos, né? A ocorrência de dilemas éticos não resolvidos afetando a integridade organizacional, especialmente em pesquisas com o ser humano. Mas existem outros aspectos éticos. Então, qual é a grande oportunidade que a norma traz para nós? O fortalecimento dessa governança ética ao envolver os usuários na tomada de decisão e treinar a equipe para lidar com conflitos. Então, eu tenho que ter uma equipe bem treinada para lidar com esses conflitos e tenho que ter o usuário do meu serviço envolvido na tomada de decisão compartilhada ou coprodução. Entramos na terceira fase da nossa grande viagem, que é a navegação avançada e aprendizagem contínua. Utilizando os nossos indicadores que vão gerar dados, o nosso projeto, a nossa tecnologia, antecipando os riscos, inovando no cuidado e construindo uma cultura de segurança resiliente. E aí nós vamos falar dos requisitos de projeto dos serviços, tecnologias emergentes, segurança do paciente propriamente dito. Então, estamos em pleno voo. E como vamos garantir, então, essa navegação com uma aprendizagem contínua? No projeto dos serviços. Eu estou projetando o meu serviço, então eu vou projetar uma ala nova para UTI, eu vou projetar um centro cirúrgico, eu vou projetar um tratamento humanizado na minha UTI, então eu devo buscar. E quais são os riscos? Se eu não tiver um bom projeto disso, eu vou fornecer serviços inadequados à realidade clínica, por falta de envolvimento das equipes multidisciplinares ou evidências científicas. Então isso não pode acontecer. E quais são as oportunidades? Um cuidado centrado no usuário,
ao adotar abordagens de projeto que envolvam a retroalimentação dos usuários e considerem o bem-estar da equipe. Agora, recentemente, nós estávamos auxiliando um hospital e recebemos uma demanda de um familiar do paciente. Falou, olha, eu sou o acompanhante, eu estou com esse paciente aqui há alguns dias, eu não tenho o que reclamar com relação às condições, à infraestrutura, o atendimento, a limpeza, a organização, mas eu gostaria que vocês pudessem providenciar para mim uma mesa de trabalho. Como eu fico aqui 24 horas por dia, estou acompanhando meu irmão e não posso deixar de trabalhar e tenho um notebook, fica muito desconfortável eu trabalhar com esse notebook no colo, então vocês poderiam providenciar para mim um dispositivo ou uma mesa de trabalho, mesmo que pequena, para eu sentado aqui no sofá conseguir trabalhar. Isso criou um sistema de alerta, falei assim, poxa vida, olha só, se essa pessoa fica 24 horas por dia com esse paciente e ela tem a necessidade de interagir, usar a internet e trabalhar, por que não disponibilizar para ela uma mesinha volante, uma mesinha leve, de tal forma que ele conseguisse colocar o seu tablet, o seu computador, seu notebook e a partir daí executar os seus serviços. E esse grande diferencial foi então levado para a alta administração. E a alta administração concluiu que num andar onde você tem 12 apartamentos, não necessariamente todos os 12 apartamentos precisariam ter uma mesinha de trabalho. E assim, ela seria oferecida para aqueles que realmente precisassem. Acharam um espaço, compraram 3 mesinhas de trabalho para suprir a necessidade de 12 apartamentos. E nos últimos 4 meses, o pessoal sabe que pode solicitar essa mesinha, nunca faltou nenhuma mesinha, essas 3 estão dando conta dos 12 apartamentos. Caso elas não dessem conta, eles iam adquirir outras mesinhas de trabalho e talvez incorporar isso na mobília do apartamento. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue comprovar que a organização tem um cuidado centrado no usuário. Usuário esse que pode ser o paciente, usuário esse que pode ser o seu familiar ou um acompanhante. Já com relação às tecnologias emergentes, né? Quais são os grandes riscos? Erros de diagnóstico ou erros assistenciais pelo uso da inteligência artificial ou robôs, sem a devida validação dos testes e controle. Isso também é uma coisa extremamente importante, mas qual é a grande oportunidade? A melhoria contínua da experiência do usuário ao avaliar dados dessas novas tecnologias para otimizar o cuidado e mitigar os riscos. Também agora, recentemente, num hospital de tratamento oncológico, optou-se por comprar uma touca refrigerada, que essa touca inibe ou impede ou reduz ou mitiga a queda de cabelos a partir de um tratamento de quimioterapia. E foi muito interessante porque é uma nova tecnologia, ela precisava ser validada, os seus fabricantes já tinham todo um processo de validação dessa tecnologia no exterior, e quando apresentaram isso para a alta administração do hospital, né, o hospital percebeu que seria um serviço diferenciado, né, oferecer essas toucas refrigeradas para evitar a queda de cabelo, principalmente das mulheres, em tratamento oncológico. Isso se tornou um diferencial estratégico, mas garantiu de novo que a busca da melhoria contínua de uma organização centrada no paciente faz a diferença. E isso passou a fazer uma diferença significativa. Da mesma forma, quando os nossos sistemas de segurança do paciente começaram a trabalhar com a prevenção do tromboembolismo, o hospital foi buscar mecanismos, equipamentos e dispositivos que ficassem fazendo a compressão e a descompressão dos membros inferiores, garantindo todo o tempo uma circulação devida e prevenindo o tromboembolismo, mas antes de comprar esses dispositivos, foram buscar a validação desses dispositivos através dos seus fabricantes e usuários e incorporaram isso, garantindo de novo mais um investimento, mais uma tecnologia emergente, garantindo a prevenção do tromboembolismo. Percebam, pequenas ações, pequenas atitudes vão nos levar a incorporar as tecnologias, sempre lembrando do nosso paciente, sempre lembrando do nosso usuário. E a grande prioridade máxima, né? Uma cultura inabelável da segurança do paciente. Nós temos um requisito 8.12 da norma ISO 7101, que fala sobre segurança do paciente em todos os seus espectros. E ele é muito semelhante ao que está estabelecido na RDC 36, com a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente. A segurança não é um departamento, é o resultado de todo o sistema funcionando corretamente. É a garantia fundamental da missão da nossa organização de saúde.
Então, eventos adversos graves, como erro de medicação, infecções evitáveis, cirurgias em local errado, quedas de paciente, isso inclusive a mídia periodicamente nos demonstra que isso continua acontecendo, mas ainda bem que a frequência é baixa, né? Qual é a grande oportunidade? Criar uma cultura de aprendizado, utilizar listas de verificação de cirurgia segura, implementar dupla identificação, qual é o seu nome, qual é a sua idade, qual é a idade da sua mãe, né? Implementar e monitorar, né, e manter sistema de relato de incidentes ou quase incidentes. Então, isso tudo deve ser relatado de tal forma que a gente aprenda com esses eventos ou esses potenciais eventos e consiga mitigar esses riscos e identificar benefícios e oportunidades a partir deles. Então, agora nós temos o nosso relatório do voo, as diretrizes para a liderança, o empoderamento das equipes, o aprendizado com os incidentes e a garantia da qualidade intrínseca. Vamos a cada um deles. Quando a gente fala do empoderamento das equipes, a gente fala de criar canais seguros para incentivar as partes interessadas a relatar as não conformidades reais ou potenciais. A linha de frente é o nosso primeiro sistema de radar. Então, os nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, todos esses profissionais envolvidos devem ter a consciência de relatar essas não conformidades ou essas não conformidades potenciais ou esses riscos potenciais para que a gente tenha um sistema sempre alerta e consiga mitigar esses problemas. O aprendizado com incidentes, né? Usar o aprendizado de cada evento para eliminar a causa raiz. Então, em função da gravidade, da urgência e da tendência, para cada não conformidade eu vou estabelecer a necessidade ou não de implementar uma ação corretiva. E para cada ação corretiva, que é esse efeito indesejável, eu vou definir quais são as causas. Eu vou investir na matéria-prima, na mão de obra, na manutenção dos equipamentos, nas condições ambientais, no gerenciamento, no tratamento, na interação das equipes e como transformar cada incidente com uma forma inteligente para buscar a implementação dessas ações corretivas. E como garantir a qualidade intrínseca de todos os nossos processos, assegurando que todos os nossos processos clínicos e não clínicos sejam fundamentalmente oportunos, seguros e equitativos. Então a nossa excelência deve ser o padrão, não a execução. Então o nosso padrão de trabalho busca a excelência permanente. E aí nós podemos consolidar tudo isso que nós apresentamos para vocês dizendo o seguinte: cada paciente, um voo seguro. A operação de uma organização de saúde sob a ISO 7101 é como a manutenção de uma aeronave comercial. Cada componente, da ética passando pela segurança cirúrgica, deve passar por verificações rigorosas e manutenções preventivas para garantir que, independente da turbulência externa, o voo do paciente rumo à cura seja seguro e centrado no seu bem-estar. É isso que nós chamamos, então, de excelência em saúde. Caso você se interesse e queira saber mais, entre no site da GMP Academy e faça contato conosco. Lá você vai poder marcar uma reunião de 30 minutos e discutir mais profundamente cada um desses requisitos que nós estamos apresentando para vocês. Até breve.